Agora. Vai. Para vocês entenderem melhor, quando um profissional da área médica comete um erro, Tranquilo, aí tranquilo. O paciente, é o que Franciele quer dizer para vocês lá, posso? Pode. É que o paciente, né, a parte que se sente prejudicada, pode reclamar, né, Franciele? Isso, ele deve responder aí provando a culpa. É lógico, né, que ele tem a garantia do contraditório e da ampla defesa. Exatamente. Agora é interessante, viu, James? Entrar na jogada que o Franciele traz aqui como discussão, faz importante a gente ressaltar o Código de Defesa do Consumidor, que foi trazido e é utilizado também como meio de enquadramento ao profissional de saúde da área médica e em favor da parte que reclama. Aí você está falando do ônus, da inversão do ônus da prova. Exatamente, que o judiciário, né, o juiz, o julgador, pode adotar esse mecanismo jurídico, né, de inverter o ônus da prova, considerando o paciente como uma parte hipossuficiente, ou seja, frágil, e o médico como se fosse a estrutura mais poderosa, de maior capacidade, arcar com essa obrigação de provar. Ora, o paciente alega que se prejudicou e o médico é que vai provar que não carregou prejuízo aí. Exatamente. Uma outra coisa que a gente percebeu, inclusive nas entrevistas com os profissionais da área médica, é que a estrutura, muitas vezes, a estrutura de todo o aparato do hospital, geralmente não oferece ao médico condições para salvar a vida. E muitas questões vão para os tribunais de justiça condenando o médico, quando na verdade quem deveria ser condenado era a estrutura hospitalar. E sobre essa hospital, a empresa. Interessante, perdoe. Sobre essa questão, a gente pode trazer a palavra do nosso amigo Luiz Henrique, que viu a fala do doutor Eduardo Leite, que aborda exatamente nessa perspectiva, em que os planos de saúde, né, as estruturas hospitalares acabam trazendo interferência, não é isso, Luiz Henrique? Na tela. Com certeza, com certeza. Luiz Henrique. Márcio Vitor acompanhou o trabalho de campo também, né, Márcio? Sim. Acompanhou o trabalho de campo, que quando a gente chegou, o colega José Falo, o doutor Ulisses comentou também sobre que ele tem a forma de trabalhar a defesa do consumidor, que se trata também que ele não pode fazer o serviço totalmente aleatório, que ele tem por base o Código de Defesa do Consumidor para ver aonde é como é que se fala, como ele vai poder passar as responsabilidades civil, médica, conforme ao paciente. Esse trabalho nosso aqui, de momento, estamos fazendo um bate-papo, mas já envolve a participação e a exibição também de vídeos com profissionais da área médica, como já foi relatado aqui. Isso, exatamente. E aí eu queria fazer uma pergunta aqui para os colegas. O médico, ele responderá extracontratualmente quando? Fornecer atestado falso? Ele responde extracontratualmente quando fornece o atestado médico falso? Essa pergunta vai voltar para você mesmo, porque é um conhecimento aprofundado e que certamente você tem aí a carta na manga para revelar para a gente, né? Sim. Maria, aqui está o livro dela, Maria Helena Diniz, ela afirma que sim. A doutrina toda considera como sim. Extracontratualmente. Isso. É interessante pontuar, James, enquanto a abordagem aí, é interessante pontuar que o médico exerce um contrato com o paciente. Quando o paciente se submete ao tratamento, ali há, mesmo que seja tacitamente, nada escrito, há um contrato. Mas o Código de Ética Médica, inclusive, a orientação também, até jurisprudencial, indica que o médico deve informar o paciente a respeito dos procedimentos adotados, de tudo que é feito com ele, inclusive extrair termo de consentimento.
Mas prossiga na sua parte. Isso, interessante. Tem uma coisa muito interessante, Franciele, Márcio Vitor, Luiz Henrique, Josafá, tem uma coisa muito interessante que as pessoas precisam estar atentas. Se o médico, ele permitir que uma pessoa não habilitada em medicina exerça a profissão de médico, esse médico vai sim responder pela responsabilidade extracontratual. Aí, interessante. Médico nenhum pode permitir que outro que não seja habilitado para aquele exercício, aquela atividade, exerça essa função. Medique, por exemplo, que passe medicamento, que faça o receituário. Então é a responsabilidade civil médica que está sendo o tema do debate. A gente pede a você aí, aos amigos ouvintes e internautas, que dê o seu like, que compartilhe o vídeo, viu? Que faça manter esse canal ativo com a gente. É, Márcio? Luiz Henrique, joga a sua parte de produção aí pra gente também ter explorado o seu conhecimento, que é bom aprendizado. Uma breve explanação sobre a obrigação de meio, que na verdade o profissional médico ele se obriga a empregar seus conhecimentos técnicos e científicos para o tratamento das enfermidades e não exatamente a cura. Ele não se obriga com a cura. Uma garantia, né? Não, exatamente. Ele não é uma obrigação de fim, é uma obrigação de meios. Ele se obriga a medicar, a tratar em busca da cura, mas a cura não é a finalidade, é a finalidade do tratamento, mas não é a obrigação final, não é a obrigação principal. A obrigação principal dele é garantir o tratamento a fim de que se obtenha a cura, entendeu? Então ele não pode ser responsabilizado civilmente pelo óbito do paciente caso o tratamento não venha a surtir efeito, porque ele não se compromete, ele não se obriga à cura, objetivamente ele não se obriga à cura. Então vai ter fatores que não dependem exatamente do médico, porque o paciente, por exemplo, pode estar num grau, né, de enfermidade e tal, que ele não mais tenha a própria sustentabilidade. Então o médico faz tudo para garantir a sobrevivência e o resultado, mas enfim, não é uma obrigação dele nesse sentido. Pronto, aqui é o 7º volume, Responsabilidade Civil, de Maria Helena Diniz. Aqui no quadro sinótico, na página 250, eu vou ler, porque é interessante que você faça uma pesquisa aqui na biblioteca da Faculdade de Tecnologia e Ciência, a FTC. Eu vou reler rapidamente sobre a responsabilidade médica, segundo Maria Helena Diniz. A responsabilidade do médico é contratual, por haver entre o médico e seu cliente um contrato que se apresenta como uma obrigação de meio, por não comportar o dever de curar o paciente, mas de prestar-lhe cuidados conscienciosos e atentos conforme os progressos da medicina. Todavia, há casos em que se supõe a obrigação de resultado, com sentido de cláusula de incolumidade, isto é, segurança nas cirurgias estéticas e contratos de acidentes. É isso, meus queridos, minhas queridas. Como disse o amigo Josafá, estamos aqui nessa mesa redonda pedindo que todos curtam, dê um like e compartilhem. Vou falar também um pouquinho agora. Franciele. Uma situação que é delicada, né? Quando o paciente ele se recusa a receber uma transfusão de sangue por conta de convicção religiosa, né? É um assunto delicado. E de acordo com a posição dos tribunais aí, se o paciente apresentar um risco muito grande, o médico ele deve sim fazer a transfusão de sangue nessas situações delicadas. Magnífico, magnífico. Tanto essa situação, né, quanto aquelas em que também às vezes não está no domínio do paciente decidir sobre os próprios destinos, né, que pode se consultar a família e buscar meios de exercitar. Então, para finalizar, tem duas questões aí. Todos vocês já sabem, todos aqui sabemos. A responsabilidade do médico, a responsabilidade civil do médico é, então, qual? É subjetiva. Há situações
quando se trata da medicina, por exemplo, qual é a área da medicina estética, da beleza, diz que o nariz vai ficar daquele outro jeito, apresenta um quadro, vai ficar assim assado, aí a objetividade entra em ação, a responsabilidade é objetiva. São casos à parte. Em geral, subjetivo. Mas essas cirurgias estéticas não funcionam aqui mais não, né? Funciona, emenda, conserta, bota um nariz novo, uma cara, a cabeleira, todo estilo. Então é isso aí. E sim, e a responsabilidade objetiva fica para quem nesse caso aqui? Tem a responsabilidade objetiva, em geral, recai sobre as estruturas, né? No caso dos hospitais, né? Plano de saúde, por exemplo, que se compromete a fazer algo e o paciente pode cobrar. E aí, em geral, o Código de Defesa do Consumidor também é utilizado como um respaldo, como um amparo. Eu paguei, eu quero, eu levei o meu dente que está assim desse Então, jeito. massa aqui, ó, todos Legal. nós. Um beijão a todos vocês. Obrigado, cameraman, que está aí. Não se esqueça, deixe seu like, compartilhe.